7 horas 37 minutos em Jacobina. Aqui, Jornal Voz do Povo Notícias, pela Web Rádio Voz do Povo, a rádio de todas as comunidades na internet. E eu já estou aqui com o Mário Cigano, candidato a vereador em Jacobina, que vai aqui hoje falar aos nossos ouvintes, porque ele está disputando essa vaga na Câmara Municipal. Inicialmente, muito bom dia, meu caro Mário Cigano. E eu começo perguntando por que o Mário Cigano está concorrendo à Câmara de Vereadores e por que, desta forma, merece aí o voto do eleitor jacobinense. Meu caro Mário, bom dia. Pode tirar a máscara, evidentemente, você é o candidato, tem que aparecer para o povo. Esse radialista, essa carranca feia, não precisa. Bom dia, Mário. Bom dia, Jailton. Bom dia a todos os ouvintes, né, da Rádio Voz do Povo e aqueles que irão acessar as plataformas digitais e nos acompanhar posteriormente. É verdade, eu acredito, né, eu tenho uma percepção muito bacana a respeito da população, onde, devido a não me sentir representado, eu tomei essa postura, isso eu falo para qualquer um, não tenho receio, e ver que a população, há bastante tempo, né, eu estou há 7 anos em Jacobina, a gente vê que ainda existem muitas pessoas que são invisibilizadas, né? A gente tem diversos movimentos aí, nós temos o movimento negro, nós temos as comunidades tradicionais que englobam diversas comunidades, a gente vê a falta de acesso para as pessoas portadoras de deficiência, né? Seja visual, seja física, entende? Auditiva. Então, devido a isso, e a N fatores, porque eu já faço esse trabalho de fiscalização, foi interessante, eu recebi ontem uma mensagem através de áudio, né, de uma plataforma digital, de uma rede social, onde falou, na verdade, esse trabalho de fiscalização é do vereador, e isso você já faz, meu amigo, com bastante louvor. Eu fiquei super feliz de ouvir isso, porque muitas vezes a gente está na caminhada, Jair, e a gente começa a questionar determinadas situações. Eu trabalho de forma independente, hoje a gente tem uma gama de profissionais diretamente do Junco, né, que é justamente a gente quer potencializar e valorizar a juventude, né, se você olhar bem, hoje a gente tem um diferencial no marketing, né, que, por sinal, sou eu mesmo que faço, sou eu que faço as postagens, esses meninos, esses jovens, meu jingle foi feito de uma forma diferenciada, porque foi feita por alguém que realmente quer expor as dificuldades do local, né? Hoje eu resido no Junco, né? Amo Junco, não vou mentir, eu já declarei diversas vezes esse amor à Jacobina. Aí as pessoas perguntam, mas por quê? Como foi que você veio parar? A família da minha esposa é daqui, é uma das fundadoras da Lagoa do 33, onde eu saí, né, de lá de madrugada para poder estar aqui, entende? Então, assim, e boa parte reside aqui em Jacobina porque precisavam buscar formações e tudo. Eu sou cigano Sinti, né? Então, a gente vê as dificuldades. Eu vejo as dificuldades encontradas na comunidade cigana, nos povos tradicionais. Eu vejo as dificuldades encontradas no movimento LGBTQ e a gente tenta potencializar, fazer com que a criança até o idoso tem esse tipo de assistência. Eu achei interessante que eu vi recentemente que o termo assistencialidade foi deturpado. Não existe essa política de trocas. Essa é uma política velha, uma política arcaica. E a gente quer uma política renovada. Eu sou morador de Jacobina, eu não pretendo sair de Jacobina, a não ser para casa que todos nós iremos um dia. Entende? Então, assim, já declamei meu amor, Jacobina, continuo declamando, não me canso, porque a cada dia que passa a gente vai vendo o déficit na geração de emprego, de renda, né? Porque a gente sabe que para a gente gerar emprego, a gente tem que ter a população recebendo uma determinada assistência no âmbito qualificativo, isso não acontece, entende?
a gente tem instituições de ensino que têm um potencial tremendo, mas a politicagem que está por trás, é como você estava falando recentemente, não é? A gente vê que gastos, e a gente não sabe para onde é que está indo esse dinheiro. A gente sabe que, e eu quero que todos os ouvintes fiquem cientes, é dinheiro do nosso bolso, porque a partir do momento que fazemos uma compra, seja no mercado, seja numa loja de roupa, calçado, é tirado daquele imposto e é empregado no município. Então, isso tem que ficar muito claro. Em diversas situações, eu encontrei inconformidades com o nosso parceiro, né, o nosso amigo, que é um amigo para mim, que é o Gilson, tá? E outras pessoas, a gente foi verificando, o Gilson me deu um suporte muito grande em termos, porque não basta você bater, mas você tem que bater, né? Quando eu falo isso, entendam bem, gente, eu falo no sentido figurado. Não adianta você falar, mas você não ter o conhecimento técnico. E a fiscalização é necessária hoje. A gente tem 17 vereadores na Câmara. Se esses 17 vereadores exercessem com excelência, meu respeito a todos, mas a gente teria uma Jacobina totalmente diferente, voltada para o turismo, porque tem um potencial enorme o turismo de Jacobina, voltado para a educação, né? Saneamento básico, saúde, a cultura que a gente vem passando, que foram as pessoas que mais sofreram atualmente diante da pandemia, foram as pessoas da cultura, o pessoal da cultura, e eu faço parte, porque vocês sabem muito bem, a gente é produtor cultural e fazemos manifestações culturais para a valorização dessa classe. 7h44, 7h44 em Jacobina. Estamos aqui no Voz do Povo Notícias, ouvindo o candidato a vereador por Jacobina, Mário Cigano. E Mário aqui já recebe logo de início o abraço aqui do também candidato Damásio Bispo. Sucesso, Mário, diz aqui o Damásio, dando bom dia aqui a nós. Bom dia, Damásio, sucesso para você também na sua caminhada. Meu caro Mário, você revelou que você é cigano, né, da etnia Sinti, né? Nós aqui na nossa região, Jacobina, temos uma comunidade cigana extensa, não é verdade? E que, por vezes, ela é muito esquecida, invisibilizada, não é verdade? Então, você é um candidato que traz essa nova proposta de trazer essas pessoas para a visibilidade. Como é que você tem visto aí a situação dessas comunidades ciganas e o acolhimento, o atendimento do poder público para com essas comunidades, não só ciganas, mas outras minorias sociais aqui existentes no nosso município? Jair, eu vou ser bem honesto com você. Eu vou falar da comunidade cigana, mas a gente sabe que a invisibilidade é de todas as comunidades tradicionais. Na verdade, você é pobre, você é invisibilizado. Hoje eu vejo que a gente poderia estar exercendo, quanto comunidade tradicional, pontos, né, onde o turismo pode ser trabalhado, não explorado. Eu sempre falo, tudo que é explorado vai começar a desgastar e no futuro a gente não vai ter. A gente vê a situação atual de Jacobina referente à extração do minério de ouro. Então, assim, a gente tem que trabalhar e potencializar, valorizando, não é, através de eventos culturais. Não é? A gente sabe que dentro de cada comunidade existe uma particularidade no âmbito, como eu posso dizer, cultural. Então, a cultura Sinti, ela tem uma determinada característica, né? E eu estive conversando semana passada com a comunidade cigana, em peso, né, os representantes, e eu tive a oportunidade de dialogar e entender algumas coisas, mas perceber que as mesmas demandas, as mesmas necessidades que eu tenho são as mesmas dele. Então, a gente vê que, pelo âmbito da saúde, existe uma dificuldade muito grande de acesso, existe um preconceito, tá certo? Então, se a gente for olhar, quando entra um pobre, eu não entendo ainda o que é que a pessoa entende, como eu posso explicar aqui. Você não está bem vestido, você não é bem aceito. É a aparência que determina. A aparência que determina. Eu não sei qual é o critério que é usado. E falando em critério, eu já vou deixar aqui explicitar, porque perguntaram quando é minha carreata.
não é? Eu estou respeitando a OMS, tá certo? Sou bem honesto, muitas das coisas eu estou fazendo pelas redes sociais. Vai ter uma carreata, vai ter uma caminhada? Sim, mas a gente faz tudo de forma muito simples, porque quando perguntaram para mim ontem, sim, e onde é o seu comitê? Meu comitê é aqui com você. Meu comitê é com a população diretamente, né? Onde realmente precisa ser ouvida. A comunidade hoje, a população jacobinense, ela não tem voz. E como compromisso e não promessa, eu não venho aqui prometer nada. E deixo ciente a todos. Eu não uso política de troca. Então, talvez eu não tenha o mesmo acesso que muitos, né, terão. Mas eu tenho um comprometimento de trabalho, de fiscalizar e procurar, através de projetos de lei, que as políticas públicas, elas funcionem. Entendeu? Ok, 7h48, 7h48 em Jacobina, aqui, Voz do Povo Notícias, pela sua web rádio Voz do Povo. Houve, nesta segunda-feira, o candidato Mário Cigano. Mário, que é candidato a vereador por Jacobina. Mário, mas você disse que a nós, que há 7 anos você chegou em Jacobina, está residindo ali no distrito do Junco, e eu queria saber o seguinte, você chegando aqui, vendo a nossa realidade, né, o que foi que levou a entrar na seara da política? Você já tinha uma atividade política antes, ou foi aqui as desigualdades, as diferenças que você observou tanto no Junco como de resto em nossa cidade que lhe estimularam a disputar esse espaço no parlamento, meu caro Mário Cigano? Veja só, Jair, como eu falei anteriormente, né, foi justamente não me sentindo representado que tomei essa postura. Primeiro, recebi convite de muitos parceiros da juventude, né, que também é invisibilizada aqui dentro de Jacobina, das pessoas que são esportistas e reclamam, porque o que eu percebi nesses 7 anos é que não se foi investido no esporte, mas determinadas obras foram feitas. Existe uma particularmente no Junco, e eu não entendi por qual critério que é usado. Então, assim, eu já faço a função de fiscalizar, sim, mas também já fazia isso, né, onde residia, quando morava em Recife, a gente já fazia um trabalho social, entende? E a gente faz isso independente da política. E deixo bem claro aqui, caso conseguir a vaga de vereador, ótimo, os trabalhos irão continuar, irão fluir, eu acredito que com mais facilidade. Porém, caso isso não aconteça, o Mário Cigano vai continuar realizando suas ações sociais. Aliás, o Mário Cigano não, a população, porque eu não faço nada de forma individual, a gente faz de forma coletiva e transparente. A gente faz junto à população. Hoje a gente tem um centro social, né, que é composto, a gente infelizmente não conseguiu se regularizar devido à pandemia, não é? Mas a gente faz tudo com bastante sacrifício e isso vai continuar, entendeu? Eu deixo bem claro. Então, assim, a política, eu não faço política como meio de vida. Eu faço política, né? E exerço essa condição política porque, como eu posso dizer, eu já vivo dentro desse ativismo. Eu já vivo, e não é de agora. Eu estava conversando ontem com uma amiga e a gente fez um levantamento. Eu tenho muitos anos dentro do âmbito político, sou filiado a partidos, já passei por 2 partidos, né? Atualmente eu estou em um deles. Mário também, se não me falha, Mário foi policial também, não foi? Eu já trabalhei na corporação, mas não consegui me identificar. Sou bem honesto. Então, assim, tem coisas que eu acho que ou você faz por amor ou não faz, entendeu? E uma das coisas que a gente vê, quer queira ou não, tá aí, a gente vê diversas ações, eu tenho respeito, eu acho que é uma classe que deveria ser, que também é invisibilizada, o poder público esquece de dar devida assistência, não é? Porque eu acho que tem que ter um acompanhamento psicológico, tem que ter um acompanhamento social, entende? Para que essas pessoas, como eu posso dizer, esses profissionais da segurança estejam sendo assistidos, porque senão o que a gente vai ver é uma verdadeira guerra.
É verdade. Entende? Hoje, a segurança pública de Jacobina, quando eu falo isso, a gente tem duas instituições. Não sei se eu posso nem citar o nome, mas, assim, essas duas instituições são bem representadas pelo poder público, entende? Existem cobranças. E quando um agente tomou, né, a liberdade, não foi nem liberdade, eu posso dizer, ele teve o posicionamento correto de multar, ele sofreu a penalidade, não só ele, como toda a instituição. Então, veja só, essas pessoas passam a ser invisibilizadas. Uniforme, não só dos profissionais de segurança, mas dos profissionais de saúde. Eu tenho contato, eu converso com as pessoas, mas a gente ainda vê uma política arcaica, onde existe a troca, um compromisso que eu ainda não sei que compromisso é esse, porque quem faz por amor, e não por obrigação ou por troca. E pegando esse gancho da segurança, você é um candidato que está aí baseado ali no Junco, para o povo do Junco, que eu imagino que deve ser dedicada à sua luta, se for eleito vereador, como é que está a questão da segurança pública do Junco, meu caro Mário Cigano? A população está lá tranquila ou ainda tem aí esses sobressaltos de insegurança que intranquilizam o povo do Junco? Claro, isso não acontece só no Junco, vamos deixar claro. Isso acontece em todos os distritos, na própria sede, não é? Claro, hoje o efetivo da polícia, né, é presencial na sede, mas a gente sabe que existe uma dificuldade. Então, é quando a gente retorna ao poder público que poderia estar dando uma assistência maior, não é? Eu não vou falar dos profissionais. Os profissionais estão lá, estão exercendo suas funções, mas a gente precisa de uma participação maior. E tem como isso acontecer, entendeu? Então, termina acontecendo determinadas coisas que poderiam ser previstas, porque você começa a fazer levantamentos. A gente tem que fazer um mapeamento da nossa cidade no âmbito geral. Como é que você entende, por exemplo, que deveria ser a presença do poder público municipal ou do executivo nos distritos ou nos principais distritos? Porque está provado que essa fórmula atual ela é ineficaz. Os distritos ficam a maior parte do tempo relegados. Como é que a sua ideia, chegando à vereança, como é que você propõe melhorar essa presença do município nos distritos para executar os serviços públicos de limpeza, de segurança, de saúde? Seria através de implantação, sei lá, de subprefeituras? Correto, concordo plenamente. Subprefeituras é uma delas. A outra são secretarias ou subsecretarias que estivessem presentes dentro dessa subprefeitura e pudessem estar prestando assistência direta. Hoje, o que mais tem em Jacobina é terra, principalmente nos distritos e povoados. Então, a gente pode valorizar a agricultura familiar, a gente pode valorizar a agropecuária, através até mesmo de cooperativismo. Então, para potencializar, tem que ter um incentivo. Não adianta, tem que estar presente sim. Tem que ter uma secretaria voltada para a mulher. Gente, pelo amor de Deus, os altos índices de câncer de mama, se eu não me engano, foi comprovado até o final do ano que ainda teríamos mais 1.240 casos na Bahia. Né? Isso não é em Jacobina, é na Bahia. Então, claro que parcela dessas pessoas serão de Jacobina. Então, é importante do poder público estar presente, sim, na saúde, como secretarias de mulher, também trazendo oficinas para que fossem realmente trabalhadas. As mulheres sentem a necessidade, já aconteceu isso, não é? Mas o que hoje acontece? Acontece sim, Cigano, acontece no distrito do Junco, sim. Hoje existe uma maquiagem. Eu não posso esconder isso. E não posso compactuar com isso, quanto candidato e quanto cidadão. Eu sou muito verdadeiro, sou transparente nisso. Quando eu não aceito, tá entendendo? Muitas vezes as pessoas, mas seja mais claro, quer ouvir quem são as pessoas. Pelo amor de Deus, você sabe, tem gente que mora mais tempo do que eu aqui em Jacobina, nasceu em Jacobina e não sabe quem são essas pessoas. Então, existem pessoas invisibilizadas, existem
pessoas que estão, tem a população que está passando fome realmente, que necessita dessa assistência, aí vai dizer, mas determinada instituição da prefeitura funciona. Até onde? O que eu vejo é o seguinte, você é meu amigo, estou usando como exemplo, tá bom, gente? Para que todos possam entender. Jaildo é meu amigo, então ele vai receber. Mas e as outras pessoas? A gente tem que ver de forma igualitária, a gente não pode esquecer disso. Eu não vou privilegiar um porque é um potencial eleitor, ou ele não vota em Jacobina, mas mora, mas reside. Peraí, ele não está gerando impostos para a nossa cidade? Tá, sim. Então, há necessidade dessas pessoas serem visibilizadas, serem atendidas, né, entendendo? Eu passei por uma situação constrangedora. A gente reside hoje a 12 quilômetros de uma outra cidade, que é Capim Grosso. E o que foi que aconteceu? A pessoa, minha filha, particularmente, passou mal e teve que ser atendida. Quando a gente chegou no posto de saúde, os profissionais a atenderam super bem. Só que tinha um problema. Em plena segunda-feira não tinha médico, ou o médico fica de férias. Será que não há um cronograma, né, uma escala para que não falte médicos? A gente tem dois postos de saúde, porém não tem um hospital 24 horas. E lembrando que esse hospital 24 horas poderia prestar assistência também à comunidade do Distrito do Paraíso. Está entendendo? Porque seria mais próximo do que vir para Jacobina. A gente precisa, quando a gente priva determinados profissionais ou sucateia a saúde, o que acontece? A gente começa a desgastar esses profissionais, a gente começa a sobrecarregar. Então a gente vai ver pessoas mal-humoradas, pessoas aborrecidas, né? E a gente precisa que as pessoas estejam bem. A gente tem que lembrar que são seres humanos, não são números, gente. Então o que a gente presencia é que há números, e não de pessoas, de seres humanos. A gente precisa valorizar a população quanto antes melhor, entende? Então, o nosso mandato é um mandato popular, onde terá atendimento direto com a população, a gente falando de forma transparente, se for necessário, acabar com essa situação de, na quinta-feira a Câmara funciona. Gente, a gente precisa sair da nossa zona de conforto e ir até as comunidades e realizar a sessão ali, onde poderão ser votados projetos para aquela comunidade. Hoje a importância disso é muito grande, a gente tem que começar a andar para frente, não ficar feito caranguejo, tá entendendo? Ou se não dá 2 passos, volta 5. E é isso que vem acontecendo, infelizmente, na nossa cidade. 8 horas em Jacobina, 8 em ponto. Estamos aqui no Voz do Povo Notícias, ouvindo o candidato a vereador Mário Cigano. Meu caro Mário, eu tenho aqui uma pergunta, participação, inclusive, aqui, bom dia para nós, da nossa querida Jalícia Muricy, Prozazá, né? Figura interessantíssima, figura aqui que merece todo o carinho da Rádio Web Voz do Povo. E tenho aqui a participação de outro gigante aqui da cultura em Jacobina, apesar da idade, da pouca idade, mas eu acho esse garoto um gigante. Ele tem aqui uma pergunta para você. Fala aí, meu caro Michael Douglas. Bom dia, Jailton. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Web Voz do Povo. Aproveitar que o amigo Mário está dando essa entrevista ao programa. Eu gostaria de saber dele e também de outros candidatos do município, eu acho que são 100 e poucos, quais são as propostas para a cultura de Jacobina. Eu, como jovem produtor cultural, sei do potencial cultural que Jacobina tem, todo mundo sabe disso, mas a gente vê pouco isso, vê poucas propostas, e eu queria saber dele e de outros candidatos, se puderem mandar ou para mim, para a página da UJS, e talvez até mesmo para a rádio, suas propostas, ou façam vídeos, divulguem quais as propostas para a cultura em Jacobina. Somos carentes de propostas, de políticas públicas. Temos aqui, por exemplo, a lei do dia do rock, do dia do reggae, mas nunca acontece isso, nunca acontece esses dias, as bandas não tocam e os artistas estão parados. Então, meu caro Mário Cigano,
Aí vamos responder ao questionamento do meu querido Maicon Douglas. Qual é a proposta de Mário Cigano para a cultura de Jacobina? Bom dia, Maicon. Um beijão, meu filho. Deus te proteja e abençoe. Mas vou te dizer algo. Primeiro, antes de falar da cultura, a gente precisa olhar, é um jovem. Não há valorização da juventude. Será que a gente está trabalhando corretamente? Fica a minha pergunta. Porque a gente poderia estar transformando esses jovens em futuros empreendedores. A gente tem instituições do governo do estado, né? A gente tem um colégio aí, faz um trabalho bacana, a gente tem esse colégio que poderia ser potencializado, tem duas instituições, uma federal, outra estadual, não é? Mas a gente não vê isso. Então, empreendedorismo para a juventude, valorização também no âmbito do esporte, porque a gente tem muita gente bacana. Quem está fazendo a campanha do Mário Cigano é justamente os jovens, entendeu? Você vai ver jingle, vai ver, como eu posso dizer, o marketing digital, a parte digital, todas são eles. Muito bem feito, por entendeu? sinal. Então, assim, eu não estou tendo custo nenhum. Agradeço a todos eles, agradeço de coração, porque eu não teria como pagá-los, tá? Mas vamos lá. Como eu falei, a classe, né, artística, eu vou falar no âmbito cultural, é invisibilizada em Jacobina. Seria interessante, hoje, a gente, como proposta de lei, que a gente já começou a trabalhar, né, em ritmo já, mesmo sem estar na cadeira, mas a gente vai correr atrás para que isso aconteça, é onde todo evento realizado em Jacobina, de 70% a 50%, seja dos nossos artistas. Esses espaços têm que ser ocupados por eles e não por outros. Não precisamos trazer ninguém de fora, eu já falei isso. Nós temos diversas bandas aí, nós temos diversos músicos, temos escritores, poetas, artesãos. Gente, hoje a gente passa uma situação que, né, tem a lei Aldir Blanc, e o que eu acho interessante é que eu tive a possibilidade, eu tive o merecimento de conhecer frente a frente, assim, cada artesão do Junco, cada músico, não é? A gente já fez evento levando músicos daqui até para poder trazer a juventude, e eles gostaram muito, foi muito bacana. Então a gente precisa se criar uma agenda cultural. E eu falo isso não só na sede. A gente tem que fazer isso nos distritos, é importante porque a gente precisa descobrir, a gente precisa levar o artista também para a sala de aula, permitir que ele tenha esse contato com a criança, com os jovens, porque senão os nossos jovens não vão saber quem são os nossos artistas e vai se perder. A gente tem um artista aí grandioso, artistas grandiosos a nível nacional. Eu participei de um evento, né, com um maestro, eu tive a oportunidade de assistir, entende? E assim, eu vou ser bem honesto, Jacobina não deve a ninguém. Jacobina tem artistas fantásticos, então está na hora da gente começar a trabalhar a valorização desses artistas. Tem muitos deles que eu até chamo de filho, pelo carinho, pelo respeito, pelo amor à condição deles, né? Outros eu não chamo de filho, porque a gente tem praticamente a mesma idade, mas somos irmãos. Agora, porque o que eu vejo fazem da seguinte forma, Jair. Eu vejo que eles conseguem, muitas vezes, criar situações onde desmembram até a própria classe. Não, gente, a gente tem que manter eles unidos. Você imagina, hoje, se a gente usar o Centro Cultural na totalidade, se a gente usar o Alto da Missão, a gente criar pontos turísticos, já que isso não tá sendo trabalhado, entende? A gente trabalhar isso dentro dos distritos. Não tem carnaval aqui porque tem em Salvador. Mas eu moro aqui, eu não moro em Salvador, eu não tenho condições financeiras de ir para Salvador para participar de um carnaval. Seria interessante que hoje a gente tivesse uma agenda cultural e estivesse incluso o carnaval.
a gente valorizar os nossos artistas, a gente tem que lembrar das manifestações culturais, a gente tem uma que é fantástica aí, né? Pode falar? Claro. Pronto. A Marujada mesmo, pelo amor de Deus. A Marujada, sabe, só se lembra da Marujada naquele dia. As fanfarras dentro dos distritos, a gente tem, pô, quando é triste quando a pessoa que comanda a fanfarra vem pedir um uniforme. Uniforme, gente. Eu ouvi um absurdo esses dias no WhatsApp, o cara dizendo que a pessoa tem que passar 20 anos com tarol, com a caixa, né, com os instrumentos. Não, pelo amor de Deus, se acaba. Ali, ó, o movimento. Então é isso que a gente precisa. Porque um povo sem cultura, gente, fica difícil. É o povo sem identidade. Sem identidade. E justamente, então a gente precisa valorizar sim. Uma das propostas de lei é justamente abrir esse espaço onde de 50% a 70%, a gente está vendo isso, sejam de artistas jacobinenses. A gente tem que ocupar o nosso espaço, não podemos permitir artistas, de forma geral, ocupemos a Câmara de Vereadores, cobremos. Eu sou artista, eu sou artesão, sou lapidário, trabalho com ourivesaria, né? Então, assim, sem contar que danço junto à minha esposa, que não pôde se fazer presente hoje, porque ela cedeu a cama, dormiu no sofá bem apertado, um beijão para ela, não é? E ela deve estar descansando agora ou acompanhando, que ela fica meio ansiosa. Mas, assim, é difícil para a gente. Então, quando eu falo invisibilizado, se eu for falar da classe artística, eu vou falar, vai ter diversos setores da classe artística, do âmbito da saúde. A gente não pode lembrar só do alto escalão, a gente tem que lembrar de quem está lá, na base, segurando as pontas mesmo, entende? A gente tem que lembrar quem é que está na base da educação. A gente tem que valorizar desde o nosso saudoso porteiro que abre, dando um excelente bom dia, tá certo? Ou porteira, até o diretor da escola, ao secretário da educação. Mas isso precisa ser um trabalho coletivo, não individual. Ok, Mário Cigano, um abraço aí, o meu caro Maicon Douglas, pela participação. 8h10, gente. 8h10, a gente já está no finalzinho dessa entrevista com o Mário. A gente está aqui oportunizando meia hora para cada candidato. O Mário tem um conteúdo extraordinário. A gente poderia ficar falando aqui por 1 hora, 2 horas, né? Porque tem candidato que é fogo. Você espreme ali e não consegue nada. Mas você realmente, Mário, parabéns pelo seu conteúdo, parabéns pela sua campanha plástica, bonita, de um design tá excepcional. E a gente deseja que você, assim como os outros candidatos, tenham sucesso aí nessa empreitada. Mas, Mário, 8h10, eu tenho mais 5 minutos aí que eu vou deixar à sua disposição, evidentemente, para você tratar de algum tema, algum destaque que a gente não tenha tratado aqui nesse bate-papo. Portanto, aí fique à vontade para as suas considerações finais aqui nesse bate-papo, meu caro Mário Cigano. Jailton, primeiramente lhe agradecer demais, não é a primeira vez que eu venho aqui na rádio web, né? Eu acho que eu tenho um carinho muito grande por todos os veículos, né, de comunicação de Jacobina, não vou mentir, eu tenho radialistas que fazem um trabalho fantástico, isso a gente não pode negar, entendeu? Então, assim, meu carinho, meu respeito a todos eles, e essa parceria que é grande, quando eu sou encontrado na rua, eles se param, dão um abraço e, pô, luta, não desiste, isso é que vem fortalecendo o nosso movimento, tá certo? Mas a gente tem que lembrar que tudo só poderá ser feito de forma coletiva em Jacobina, lembrar também que só iremos transformar Jacobina com fiscalização e transparência, cobrando políticas públicas, não políticas de camaradagem. Lembrando, geração de renda, a saída é o cooperativismo e o associativismo, porque vai poder movimentar socialmente cada comunidade, cada distrito. A gente tem que começar a enxergar o potencial dessas instituições, tá certo? Lembrando, mandato popular, porque será feito diretamente com a população, onde a população dessa vez terá voz. Lembrar também do nosso movimento LGBTQ, porque eles são invisibilizados, sofrem preconceitos, assim como as comunidades tradicionais. Precisam de políticas públicas ativas, diretas e funcionais. Lembrar também
da causa animal, meu amigo. Eu sou protetor independente, vou permanecer protetor independente, não posso ver um peludinho, como a gente diz. Quero mandar um beijo para Sirius Elis, o pessoal do Quatro Patas, o pessoal do CEPA, que está fazendo um trabalho com excelência, com bastante dificuldade, onde poderiam ter oportunidade de ser braço da própria Secretaria de Cultura, de Agricultura e de Meio Ambiente, porque hoje a gente vê maus tratos constantemente. Então, o que é necessário? Jailton, a gente vê castração de forma ultrapassada, sem anestesia, sem nada, entende? E eu venho fazendo um trabalho coletivo, conversando com essas pessoas, porque isso aí já é cultural, já é tradicional, né? Passou de pai passou de avô para pai para o filho, e a gente precisa começar a trabalhar isso para que não aconteça mais. A gente tem que lembrar. Uma outra questão, tu desculpa o que eu vou falar, tá? Eu não entendo como deram o título de cidadão jacobinense a uma pessoa que até o presente momento eu não vi fazer nada por Jacobina. Então, assim, a causa animal precisa ser bem assistida, precisamos dos castramóveis, sim. Precisamos ajudar o CEPA, sim. Quem é protetor independente, agora eu vou colocar a parte, o Mário Cigano político, e o ativista entra e diz, gente, vamos nos unir para que possamos ajudar o CEPA. Precisamos cobrar políticas públicas para o CEPA. Está entendendo? Há dificuldade, o CEPA luta bastante hoje para ter medicamentos, para ter alimentação e cuidar daqueles peludinhos que estão lá naquele espaço. Tá bom? Valorização do esporte, eu tive a oportunidade de conversar com um dos conselheiros de esporte Jacobina e a gente precisa colocar essas práticas esportivas com urgência. Precisamos afugentar da nossa comunidade, justamente coibir, né, as drogas. A gente está vendo que vem vindo destruindo aí a nossa população. Acessibilidade já. Acessibilidade, isso mesmo, Ed. Um beijão, meu amigo, que também é parceiro e candidato. Precisamos tornar essas pessoas visíveis. Precisamos dar acesso a essas pessoas. E me ponho à disposição. Sou Mário Cigano, candidato a vereador por Jacobina. Todo o território jacobinense, porque eu já fui de Lajes do Batata, Catinga do Moura, ao distrito do Junco. E todos os distritos estão sendo mal assistidos. Precisam de assistência direta já, tá bom? Um abraço forte, agradeço a você, Jailton, a rádio Voz do Povo, e um beijo carinhoso a todos que estão nos acompanhando. Ok, Mário Cigano, 8h15, 8 horas 15 minutos em Jacobina. Aqui, Rádio Web Voz do Povo, transmitindo o programa Voz do Povo Notícias.